Olá, amigas e amigos do Criminal Player, esse podcast tão legal de direito penal e processo penal que Alexandre Moraes da Rosa e eu mantemos para vocês, trazendo sempre as questões mais atuais de processo penal. Hoje eu queria falar muito rapidamente, dar algumas dicas pontuais sobre sustentação oral nos tribunais, especialmente nos tribunais superiores, claro, nessa era do online, que é o momento que todos nós estamos vivendo, é uma realidade que está aí, as sessões estão sendo virtuais, e a sustentação oral em tempo real também online. Claro que aqui eu já registro o meu protesto e a minha censura veemente a alguns tribunais que estão pedindo para que se encaminhe previamente a sustentação oral gravada para que os desembargadores ouçam antes da sessão. Sabemos nós que isso não funciona, isso viola o direito de defesa, viola contraditório, viola todas as prerrogativas do advogado estar presente e sustentar. Isso, para mim, é uma defraudação de sustentação oral. A sustentação oral online, dentro da situação atual de pandemia, é perfeitamente justificável. Mas tem uma série de questões que vocês precisam tomar cuidado, novos perigos. Primeiro, vão receber previamente o link. Alguns tribunais alteram os links de acesso às sessões e você tem que estar sempre preparado. Geralmente, existe um link de acesso para entrar na sala, inclusive para ficar na sala de espera, e aí você é puxado para a sessão quando o seu processo é pautado, mas, ao mesmo tempo, STJ, STF, alguns outros tribunais regionais federais, as sessões também são transmitidas no YouTube, por exemplo, o STJ e o STF, tranquilo, pelo YouTube. O que eu aconselho a fazer? Que você abra o seu computador portátil, outro computador, para ir acompanhando a sessão, porque quando você pede o ingresso para fazer a sustentação oral, você entra, geralmente 30 minutos antes do início da sessão, muito importante para testar som, imagem, e aí você é colocado numa sala de espera. Nessa sala de espera, você não assiste a sessão, não sabe o que está acontecendo, não sabe a dinâmica dos acontecimentos, não sabe os temas debatidos, e muitas vezes nem a composição naquele momento você tem certeza. Então, é muito ruim, de repente, abrir e você já está na sala, com o seu julgamento já terminou o anterior e já estão pautando o seu. Por isso que eu gosto de já ir acompanhando a sessão pelo canal do YouTube, que aí eu, inclusive, já sei, bom, o próximo é o meu, e aí eu já me coloco, me posiciono, então, para entrar na sala e fazer a sustentação oral. Claro, dicas fundamentais dentro das condições de cada um. Fundamental tentar procurar uma internet boa, confiável. Isso hoje é um tormento. O Brasil não tem um sistema, uma rede de internet confiável, de velocidade, enfim. É um problema se cair, você fica muito nervoso para voltar. É bom ter um plano B, ter o computador, ter o celular pronto. Quer dizer, se caiu em um, tenta acessar pelo outro para não ficar sem a sustentação oral. Bom, superada essa questão, algumas dicas bem elementares, mas procure um lugar adequado, que você possa ter que não tenha lá uma geladeira com um pinguim de cerâmica, sabe, de gesso, tentar fazer alguma coisa bastante profissional, em último caso, uma parede branca, preta atrás, ok, não aparece nada, para que a atenção seja focada na tua imagem e não no que está atrás de você, elementar. Então, é claro, dentro das condições de cada um, aquela questão de usar pano de fundo, que os programas como o Zoom e outros têm, às vezes é problemático, porque conforme você se movimenta, fica um borrão atrás. Mas, inclusive, os próprios ministros usam. Então, não é problema. Esses dias eu estava numa sustentação oral, o ministro estava lá com um fundo desses colocado, sabe? É um fundo neutro, pode perfeitamente ser utilizado. Roupa, obviamente, uma roupa adequada. É como se você estivesse no tribunal fazendo a sustentação oral. Se for homem, terno e gravata. Se for mulher, uma roupa, obviamente, adequada. Não vai fazer uma sustentação oral de camiseta ou de bermuda. Isso é uma coisa elementar. Inclusive, já foi motivo de muito puxão de orelha. E você tomar um puxão de orelha como esse, ao vivo numa sessão, é realmente desnecessário. Sem falar que, além de estarem aqueles ministros ali, ou desembargadores da sessão, você pode ter centenas ou milhares de pessoas acompanhando pelo YouTube. Então, obviamente, evitar esse tipo de situação. Roupa adequada, terno e gravata, eu uso toga, sempre uso a minha toga, como se eu estivesse no tribunal, coloco a toga. Muitos ministros e desembargadores também vão togados. Procure evitar barulho, por mais que isso não dependa da gente, mas um lugar que você não tenha interferência, que não vai entrar um cachorro latindo, que não tenha um barulho de britadeira do lado, porque isso vai prejudicar diretamente a tua fala. Fale de forma um pouco mais pausada, não como eu, que estou aqui metralhando, né, porque eu tenho pouco tempo, mas tente colocar as coisas com uma fala mais tranquila, porque existe o delay e a distorção, muitas vezes, da transmissão.
Então, considerem esse ponto. Claro, gestão do tempo e sustentação oral, presencial ou online, é crucial. Vai ter o reloginho, olho nele, prepara bem a tua sustentação oral, de preferência que você, no teu ensaio, fique com menos tempo do que o máximo. Então, se é 15 minutos de sustentação, termina o teu ensaio em 10, 12 minutos, porque na hora, nervoso, às vezes a gente acaba perdendo mais tempo. Respeite o tempo, até porque é muito deselegante cortar a tua palavra, certo? Bom, feita essa introdução de lugar, forma de falar, internet, etc., vamos para a sustentação oral em si. Óbvio, sustentação oral faz uma saudação formal, duas maneiras. Ou você faz uma saudação genérica, do estilo excelentíssimos ministros integrantes dessa sexta turma, excelentíssimos desembargadores de tal Câmara Criminal, ok, ou a nominata. Se for pela nominata, o ideal, presidente, relator, depois os demais, se for criterioso, por ordem de antiguidade. Mas também não é nenhum problema maior. Mas aí faça a nominata, excelentíssimo senhor desembargador fulano, ministro fulano, faz a saudação do Ministério Público, sim, óbvio, ainda que estejamos muitas vezes em polos opostos, não significa que não se tenha que ter elegância, cordialidade no trato, e a saudação, sim, certo? Bom, postura formal, tratamento de Vossa Excelência, educação, não precisa fazer relatório, isso é coisa do passado, ficar relatando, mas pode ser interessante uma rápida colocação da situação fática, ou seja, inserção do contexto fático. Mais ou menos o seguinte, Excelências, o presente habeas corpus trata de uma prisão cautelar, uma prisão preventiva, decretada em tanto, o paciente está preso há tanto tempo, então você coloca, ou é uma nulidade, porque foi determinado isso, esse é o objeto do habeas. Ou apelação, o réu foi acusado, breve. Relatório, muito breve, dispensável. Apenas uma colocação daquele contexto, certo? Bom, já que eu falei de habeas corpus, quem for trabalhar em tribunais superiores, a imensa demanda que temos nos tribunais superiores são habeas corpus. Você até, hoje em dia, com a jurisprudência defensiva que se tem, recurso especial não sobe nunca. Vai subir por agravo, e agravo não tem sustentação oral, o que é um problema. Então, o volume maior é habeas, mandado de segurança, eventualmente, mas muito de habeas. Habeas corpus faz a contextualização fática breve e sempre insere de largada aquela advertência. Excelência, o presente habeas corpus não exige dilação probatória, não exige análise probatória, produção de provas, não esbarra na limitação da cognição sumária, porque a prova é pré-constituída, simples análise de documento e é uma questão jurídica. Portanto, pode ser conhecido. Fala isso, porque é muito comum aquele não conheço do habeas, porque exige dilação probatória, ampla análise. Eu até poderia, um dia eu faço um podcast, um videozinho rápido, sobre a equivocada interpretação que os tribunais dão para o conceito de cognição sumária, que não impede a análise probatória. O que a cognição sumária impede é que você tenha o mesmo nível de cognição de conhecimento que se tem lá na decisão de mérito, no processo de conhecimento. É essa paridade que não pode ter. Agora, discutir prova de forma sumária, direta, prova pré-constituída, documental, ou até testemunhal, mas que já está produzida, não há nenhum impedimento. Feita essa superação da questão formal, mostre a tese, ou as teses, sempre com muita objetividade, conheça a causa, vá lá e diga, bom, presente habeas corpus, ou a presente apelação, tem a seguinte tese preliminar, nulidade por isso, nulidade por aquilo, e aponte. Circunscreva claramente a tua defesa, a tua fala, mostre as teses bem claras. Esse é o grande mistério de uma sustentação oral. Saber, dentro daquele pequeno, pouco tempo que se tem, você mostrar claramente o que é e precisa ser mostrado. Muitas vezes, numa apelação, em que você tem várias teses, que são impossíveis de serem tratadas, você tem que ter a sensibilidade de buscar aquilo que é realmente crucial, que pode fazer a diferença no julgamento e mostrar aquilo que tem efetivamente chance. E todos sabemos, quando se tem várias teses, quais são as periféricas e qual é o núcleo duro. Vá no núcleo duro, aí você diz, olha, a defesa ratifica integralmente todas as teses da apelação, mas gostaria de chamar a atenção de Vossa Excelência para a seguinte questão que realmente é muito grave. Tal. Acaso superado isso, por argumentar, tese alternativa. E assim você vai mostrando as teses de forma objetiva. No final, obviamente, faça um pedido. Um pedido, claro. Excelência, de todo o exposto, se puder fazer um fecho, trata-se de uma prisão. E aí,
Se você conseguir, na fala final, sintetizar as teses, ótimo. Estamos diante de uma prisão preventiva desnecessária, que não tem atualidade do perigo libertatis, que tem excesso de prazo na prisão, que pode perfeitamente ser substituída, por exemplo, medidas cautelares diversas. Faz um fecho do exposto. Excelência, a defesa requer, então, o quê? O provimento do apelo para fim de anular o processo ou absolver o réu, ou provimento com habeas corpus para a concessão da ordem e a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas. É o que se pede, excelência, muito obrigado. E é isso. E deu. Espera. Cuidado, o microfone vai estar aberto, você não controla o abrir e fechar do microfone, vai ficar aberto. Portanto, enquanto os ministros, os desembargadores estão proferindo o voto, tudo que você falar está sendo transmitido. Então, cuidado para não cometer aquela gafe de falar bobagem, falar com alguém enquanto está no julgamento. Microfone aberto e câmera aberta. Atenção. Olhe o que está acontecendo. Olhe para cá. Detalhe, não resmungue, não fique contradizendo, não faça cara feia. Isso não vai mudar o julgamento, só vai piorar a tua imagem no tribunal. Então é simples. Olhe, por mais absurdo que seja o voto, o máximo que às vezes eu não consigo nem controlar é fazer um não. Mas nem isso é o ideal. Cara de paisagem, jogador de poker. Detalhe, se questionado, responda. Se não questionado, não fale. Eventualmente, no final do voto de um ministro, se quiser, se necessário, possa. Excelência, gostaria apenas de pedir para fazer o esclarecimento de fato. E espera. Se o presidente não te passar a palavra, não fala. É básico, senão você vai tomar uma mijada de graça. Então, excelência, a defesa apenas gostaria de fazer o esclarecimento de fato. Às vezes pergunto, é fato ou é direito? Não, é questão fática. Claro que você não pode entrar, remoer as teses, revisitar as teses jurídicas. Não. O esclarecimento de fato é, a prisão não foi decretada nessa data, mas sim naquela. Olha, existe hoje um recurso assim. Não, essa matéria foi ventilada, está lá na página tal. Não, o laudo foi juntado, ou o laudo não foi. Então, cirúrgico, esclarecimento de fato. E espere, deixe votar. Às vezes os votos podem ser completamente contrários ao teu interesse e estarem completamente errados. Não é a hora de você querer bater boca. Elementar. Vão te cortar a palavra, vão te tirar da sessão. Então, ouça, por mais absurdo às vezes que seja o julgamento, agradeça, muito obrigado, excelência, uma boa tarde, um bom trabalho. E sai, e vai fazer o teu recurso. Não vai bater boca ali, certo? Então, muito rapidamente, dicas para uma sustentação oral online. Sempre, entre com antecedência. Teste câmera, teste microfone, se assegure de uma boa conexão, roupa adequada, centralize, foco e faça a tua sustentação oral. Clara, objetiva, direta, cirúrgica, bem claro quais são as teses. Peça no final e boa sorte. Era isso. Até a próxima.